Quem conta comigo apresenta Atrás da Porta, de Ruth Rocha, editora Salamandra. Mas se o papo é história, personagem de um livro, aí sim, conta comigo. Segunda temporada. Contada por Tati. E quem conta comigo? Rick. Aqui na minha rua tem uma casa muito diferente. É a casa do Carlinhos. É uma casa muito antiga e fica pegada à escola Dona Carlotinha de Araújo Sintra. Quando a avó do Carlinhos era viva, ela ocupava as duas casas, que antes eram uma só. Depois que ela faleceu, a família dividiu o casarão em dois. Uma parte foi doada para a escola e na outra ficou morando a família do Carlinhos. O Carlinhos adorava brincar no quarto da sua avó. A Dona Carlotinha tinha sido uma avó dessas que todo mundo queria ter. Brincava com os netos de teatrinho, de acampamento no quintal, de amarelinha, tocava violão, cantava e contava histórias. E que histórias! Dava a impressão que ela conhecia todas as histórias do mundo. De fadas, de lobos ferozes, de meninos e meninas que desobedeciam os pais. Era dessas histórias que o Carlinhos mais gostava. Dos reis, dos piratas e até de marinheiros. Carlinhos, nas horas vagas, ficava mexendo em tudo que tinha no quarto da sua avó. Nas gavetas, nos armários, nas molduras e nos bordados que enfeitavam a parede. Até que um dia... Ele rodou uma rosa entalhada na madeira. A rosa estalou. A madeira se moveu e abriu-se uma porta na parede. Era de noite, e do outro lado estava escuríssimo. Mas, embora Carlinhos tenha ficado com muito medo, ele tomou coragem e foi buscar uma vela. E então, ele foi entrando por aquela porta que ele já chamava de misteriosa. A luz começou a tremer, e ele tentava enxergar o que tinha lá dentro daquela sala. Foi quando o coração dele, começou a bater mais forte. Mais forte porque estava numa sala enorme, toda forrada de estantes, de livros e no fundo, pendurado na parede, estava o retrato de sua avó. Tão bonita, moça, num lindo vestido comprido, com o livro na mão. Para Carlinhos, aquela era coisa mágica. Era uma coisa linda. Era como se fosse um sonho, um espaço desconhecido. O menino abriu o livro com o coração batendo. Lá estava a história do trenzinho do nariz fino, a do marinheiro tatuado, a dos patos que cantavam o hino nacional e tinha a história da menina que não gostava de nada, da Torre de Babel e uma muito engraçada que se chamava Enquanto Eles Dormem no Japão. Carlinhos leu uma ou duas histórias, mas de repente ele reparou que estava amanhecendo. Ele não sabia muito o porquê, mas ele não queria que ninguém descobrisse o seu segredo. Foi então que ele guardou o livro aonde encontrou e voltou para o quarto da sua avó. Dormiu um bocadinho e sonhou com aqueles livros todos. E sonhou com a sua avó, tão alegre, tão engraçada, tão querida. O menino estava com muito sono. E depois do almoço, quis tirar até um cochilo. A sua mãe achou um pouco esquisito, mas passou. No fim do dia, quando todo mundo já tinha ido dormir, ele decidiu ir até aquela sala misteriosa de novo. E lá ele foi. Carlinhos achava que aquela sala era um milagre, um grande milagre feito pela sua avó somente para ele. E lá ele se divertia, lia, ria com as gravuras e com as figurinhas, dava muita risada com os cartões postais. E lá também tinha até bonecos de teatro de bonecos. Ele adorava, era do tempo da sua avó. No dia seguinte, o menino não pôde resistir e contou sobre a sala ao seu melhor amigo, o João. À noite, depois que todos foram dormir, Carlinhos desceu as escadas bem devagarinho e abriu a porta da frente.
Lá estava o João, que tinha trazido a irmã, a Tuca. Os dois estavam loucos para conhecer a sala misteriosa e a Tuca também não pôde resistir. No dia seguinte, ela trouxe a prima, a Julinha. E a Julinha trouxe o Marcelo, e o Marcelo trouxe o Cláudio, e o Cláudio trouxe o Miguel, e o Miguel... Por aqui, gente, por aqui. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Preste atenção que vai ver. Mas cuidado ali, se vem aqui. Preste atenção no que vai acontecer. Fale bem baixinho, sobe num banquinho, pega o livro e vem ler. Tem história de coelho, mundos de espelhos, até um planeta todo vermelho. Mas fique quietinho, cuidado aqui, silêncio e vamos nos divertir. Nos divertir, nos divertir, nos divertir. E então aconteceu uma coisa engraçada. Começou a correr pela cidade um boato de que a escola Dona Carlotinha de Araújo Sintra estava repleta de fantasmas! Fantasmas dos bons. As pessoas podiam jurar que conseguiam enxergar luzes durante a noite. Luzes que tremiam, luzes que atravessavam as janelas, luzes que passavam por dentro das paredes. O vigia, seu Virgulino, que passava a noite tirando um cochilo, podia dizer com toda certeza: são mentiras! Onde é que já se viu? Mas as pessoas tinham certezas. Elas mesmas já tinham visto aquelas luzes. A dona Gertrude de Afonseca e Silva, que morava do outro lado da pracinha, passava a noite inteira espiando da janela e confirmava: fantasma sim, senhor! Eu mesma já vi diversas vezes aquelas sombras. Cruz credo! E o seu Benício? O seu Benício de Carvalho Pinto, que sofria de uma insônia crônica, ficava vagueando a noite toda pela praça da cidade e podia confirmar: fantasmas, fantasmas dos bons! Eu é que não passo mais pela pracinha. Os pais de Carlinhos, Dona Joana e seu Antônio, ouviram falar nos tais fantasmas, mas como eles não acreditavam, nem ligaram muito. Até que um dia, Joana, no meio da noite, sentiu sede. E quando foi beber água, levou um grande susto. Um susto com aquela fila de crianças de pijama que entravam pela porta da frente, subiam as escadas e entravam no quarto de Dona Carlotinha. Então, ela chamou o Antônio e eles foram atrás da criançada. Atravessaram o quarto e entraram pela porta secreta. Uma porção de crianças estavam sentadas às mesas, deitadas nos tapetes, recostadas nas poltronas com suas pequenas velas acesas e lendo. Ora essa! Que ótima surpresa! Essa criançada toda lendo! Mas tinha uma coisa que Joana não estava entendendo. Ué, por que vocês não vêm ler de dia? Mas a gente pode? Respondeu Carlinhos por todos. Claro que pode. Para isso são as bibliotecas, ainda mais as bibliotecas das escolas. Mas aqui não é a biblioteca da escola. É sim, respondeu a Joana. Ninguém conhecia essa passagem, mas aqui é a entrada para a biblioteca. Vocês não conheciam? Nós nunca entramos aqui. A biblioteca sempre está fechada. O pai e a mãe de Carlinhos se olharam. Ora essa! Para que serve uma biblioteca fechada? No dia seguinte, Dona Joana e seu Antônio foram conversar com a diretora da escola, Dona Babete Ventura. O que eles conversaram, eu não sei,
Mas o que eu sei é que na semana seguinte tinha uma faixa gigante na frente da escola que dizia: Festa na biblioteca, não percam! Última semana de outubro. A festa na biblioteca foi ótima. Vieram crianças de todas as escolas da redondeza. Com essa história toda, o Antônio descobriu que aqueles livrões de que o Carlinhos gostavam tanto tinham sido escritos à mão pela Dona Carlotinha. E a Dona Regina, que tinha uma grande editora, resolveu publicá-los. Daí em diante, a biblioteca passou a ficar aberta não só o dia inteiro, como nos sábados e nos domingos, às vezes até de noite para algumas crianças que adoravam ler durante a noite. E a cidade toda pôde se tornar sócia. E cada vez que eles iam, podiam retirar novos livros. Teve até gente que passou a doar livros e exemplares novos para a biblioteca. E agora, quando o Carlinhos ficava com muita saudade da vovó, ele podia ir até a biblioteca e passar a tarde inteira lendo os livros que ela tinha escrito, lendo as histórias do trenzinho do nariz fino, do marinheiro tatuado, dos pais que cantavam o hino nacional. Quem conta um conto aumenta um ponto. Preste atenção que vai ver. Mas cuidado ali, se eu ver aqui. Preste atenção no que vai acontecer. Fale bem baixinho, sobe num banquinho, pega o livro e vem ler. Tem história de coelho, mundos de espelhos, até um planeta todo vermelho. Mas fique quietinho, cuidado aqui, silêncio e vamos nos divertir. Nos divertir, nos divertir, nos divertir.